Quem nunca teve ou tem, né, alguma desavença, algum problema de relacionamento dentro da empresa onde trabalha, ou mesmo, né? E aí, claro, a gente acaba se atrapalhando aí no desempenho das atividades, sendo menos produtivo, ou mesmo as pessoas que têm aí problemas de relacionamento dentro de casa, com a família, com os amigos, pois existe uma ferramenta que está sendo muito utilizada hoje, até no mercado de trabalho, e que serve até para a gente aplicar no nosso dia a dia, para se conhecer melhor e entender o outro também, para ficar aí em harmonia, tanto no trabalho quanto dentro de casa também. É o chamado Eneagrama. Já ouviu falar disso? Então, quem vai explicar para a gente melhor é um especialista, coach e terapeuta, especialista, craque no assunto, Silvonei Sontag. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Boa noite para você. Bom, primeira coisa, o que é Eneagrama? O que é essa ferramenta? Eneagrama, como o próprio símbolo fala, é uma ferramenta de 9 pontas que fala sobre 9 perfis de comportamentos, 9 maneiras diferentes de ver e sentir o mundo. Quais são essas? Vamos contar aqui. Bom, porque são quantas as... Começa São 9 por aqui. cartas, isso. Qual é a primeira? O perfeccionista. Isso aí, tipo 1. Eneatipo. Ah, tá. Isso. Perfeição e o 2. O 2, aqui, isso, prestativo, né? Prestativo, tem outro aqui que é o profundo, né? De Isso profundidade. é o 4, o 3. Prazer, paz e assim por diante. Por que foram divididos em 9 e com essas 9 cores aqui? Como é que você utiliza isso, por exemplo, no relacionamento lá na empresa? Como é que um gestor pode utilizar esse jogo, por exemplo? Isso. Então, a ideia das cartinhas é para o gestor ou o líder, ele mapear melhor os comportamentos do liderado dele. Então, ele pode usar as cartinhas com o liderado, jogar elas e separar por blocos. Então, quando ele separa por blocos, ele vai fazer uma identificação prévia. Então, normalmente o que acontece é a pessoa ficar entre 2 ou 3 perfis. Então, quer dizer que eu vou lendo todas as cartas, Todas. Vamos supor aqui, né? Eu estou aqui com a cartinha do Eneatipo 4, que é de profundidade. Essa cartinha azul aqui. Ela diz o seguinte, ó. O trabalho e as coisas que eu faço precisam ter um objetivo maior do que apenas sobrevivência. Se essa for uma característica sua, você guarda essa carta. Isso. É isso? Isso aí. Isso daqui é uma coisa. Depois, a outra aqui. Prestatividade, se eu sou prestativo ou não. Cartinha verde. Diz o seguinte, sinto-me quase obrigado a ajudar outras pessoas, mesmo sem elas me pedirem. Se isso for uma característica minha, também separo Também essa. separo essa. Quanto mais cartinhas eu guardar, mais eu me identifico com aquele eneatipo, é isso? Isso aí. Entendi. Quanto mais cartas tu te identificar, mais perto do teu tipo tu tá. E, por exemplo, você obviamente tem o seu tipo. Né? Quais são os seus tipos aqui? Ou aquele que mais se identifica com você? Eu sou do tipo 4. Profundidade, o que tu acabou de dizer. É o profundidade, que é esse o azulzinho aqui. Isso aí. Uma pessoa que tem esse eneatipo, por exemplo, qual é a principal característica dela? Criatividade, dinamismo, são pessoas que gostam de fazer as coisas de maneiras novas, diferentes, são autênticos, únicos. Entendi. Né? Então, eles têm um senso estético mais aguçado que os outros, então gostam de fazer as coisas de maneiras diferentes. São pessoas que utilizam aquele lado esquerdo do cérebro onde tem mais criatividade, é isso? Pode-se dizer que sim. Mais ou menos isso. Isso aí. Tem outra cartinha, por exemplo, essa amarelinha aqui, ó, que é perfeição. Isso. As pessoas perfeccionistas, né? Diz assim, ó, as coisas dependem tanto de mim para serem feitas que tenho de ser mais organizado e metódico que todo mundo, do que todo mundo junto. Então, a pessoa perfeccionista, ela demonstra esse tipo de característica. Como é que isso pode ajudar, por exemplo, no dia a dia das empresas, hein? Por exemplo, se eu sou um líder tipo 1, por exemplo, que é a cartinha que tu leu, o foco de atenção das pessoas do tipo 1 é o dever, é aquilo que tem que ser feito, a organização, o método, a rotina, a regra. Né? Então, eles têm isso como algo muito forte. Ao mesmo tempo, o excesso dessa exigência, dessa crítica interna e externa, leva ele a uma intransigência, né? Leva à inflexibilidade. Então, o primeiro passo é entender o perfil dele. Entendi. O segundo passo é ele mapear e entender o perfil do colaborador dele ou do liderado dele, para entender como que essas duas emoções, no caso do tipo 1 é a raiva, né, vai se comunicar. Vamos pegar, por exemplo, a raiva e a do tipo 4, que é o meu, que é a inveja, que é a comparação. Então, como que essas duas emoções vão se comunicar nesse ambiente empresarial? Como que elas vão se alinhar?
E como que eu vou entender esse meu liderado, sendo que a minha emoção é essa e a dele é essa. Então, eu entender o processo de um e o outro. Que coisa. Então quer dizer que o Enneagrama é uma ferramenta que pode ajudar muito até em conflitos internos dentro de uma empresa e até mesmo dentro do convívio familiar. Sim, porque ele vai trazer a forma de tu te comunicar. Olha só, vou mostrar aqui. Ele vai trazer a forma de como tu dá o teu feedback, como que é o teu processo. Então, vai ser de acordo com o teu perfil. Então, ele vai te mapear. É como se ele falasse sobre a tua realidade, como tu realmente é. Puxa. Numa profundidade muito grande. Que interessante. E esse livrinho aqui que eu estou segurando aqui, ó, esse livrinho azulzinho, Enneagrama, ele está sendo lançado. Na verdade, é um livrinho caixinha, Isso. onde vem todas essas cartas aqui para as pessoas fazerem dentro de Isso casa aí. ou até mesmo na empresa, né? Quando é que vocês estão lançando esse livrinho? Então, aqui em Florianópolis, dia 17, na Livraria Catarinense. Na Livraria No shopping. Catarinense. No shopping e Beira-mar. agora, quarta-feira. Isso aí, às 19h30. 19h30. Quem tiver interesse, então, em saber mais sobre Enneagrama, essa ferramenta fantástica, né, de administração, de certeza. negócios, é só consultar o Enneagrama aqui do livro Caixinha. Com certeza. Obrigado mesmo, Sivonei. Eu que agradeço. Obrigado pela tua participação. Sucesso lá no lançamento do livro. Gratidão. Seu e da Patrícia também, que também é uma Isso, a coautora, Patrícia né? Calazans. Isso Patrícia aí. Calazans. Maravilha. Obrigado, Isso aí. hein? Eu que Boa noite para agradeço. você.